E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com o Dr. Célio. Ele vai falar aqui pra gente como foi que ele aprovou no Revalida, quais foram as técnicas que ele utilizou, quais dicas ele daria para vocês. E aí, vamos embora. Vamos questionar aqui. E aí, doutor? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Rafael? Como é que tá? Tudo maravilhoso. Fiquei muito feliz quando você falou que tinha aprovado também, né? Muito bom. É muito bom quando vocês aprovam, porque a gente vê que dá certo o negócio, né? Que a gente tá indo pelo caminho certo. Mas me conta, fala um pouquinho sobre você e depois me conta como você me conheceu. Então fala onde você se formou, que ano, quantas vezes você fez o Revalida, e aí depois fala como você me conheceu. Certo, eu me chamo Célio, né? Me formei na UPAP, que é uma universidade privada da UESC lá no Paraguai. Né? Me formei no ano de 2018, mas naquela época estava com Revalida travado, né? Não estava tendo prova. Aí foi aquela época que você se formava e não sabia o que fazer da vida, além de estudar, porque não tinha perspectiva de vir assim para o Brasil, porque o Mais Médico começou a ficar muito complicado naquela época, né? E ali para 2020, eu te conheci através de um amigo meu que botou as lives no YouTube. E aí eu comecei a acompanhar e fui vendo assim mais ou menos, e aí eu fazia um outro curso, né, na época. E aí eu fiquei pensando assim, cara, não sei se eu continuo vendo meu curso, não sei se eu continuo acompanhando esse cara aqui que eu acabei de conhecer. E aí foi indo, né? Aí eu comecei meio que a dar mais atenção um pouco pro curso que eu estava fazendo. Mas aí depois, assim, na metade do caminho, eu comecei a ver que eu estava perdendo muito tempo, sabe, estudando. Tanto que no Revalida que eu fiz de 2021, se eu não me engano, eu não passei na. Não, na de 2020, na prova teórica, eu não passei, sabe? Então, depois eu decidi comprar o TIPS, o Revalida, o teu curso lá para a prova teórica, e aí eu comecei a focar só nele. E aí, com ele, eu consegui aprovar na prova teórica de 2021, né? Entendi. E foi ali, através das tuas lives, que eu te conheci ali, depois dali comecei a te acompanhar, e acompanhando live do YouTube, Instagram, tudo. Aí ficou viciado nas lives. Me Aí conta, era na velocidade 2. na velocidade. É melhor assistir gravado, né? Que a pessoa bota na velocidade 2. Mas me conta, você me conheceu, fez o Tips Revalida e aprovou em 2021, não é Sim. isso? Qual Aham, foi a na prova diferença do teórica. seu estudo em 2021 na prova teórica para em 2020, que você não tinha, estava diferente? Qual era a diferença do estudo? A diferença é que, tipo, o teu curso, ele é bem mais focado realmente para a prova do Revalida, sabe? Por exemplo, os conteúdos são que assim, tu pega um tema grande e diminui ele em coisas que são importantes realmente, que você vai precisar para a prova, sabe? É diferente do não é que os cursos que tem aí no mercado eles sejam ruins, só que eles não são direcionados para a prova. A realidade é essa, sabe? Por exemplo, você pega às vezes um curso que é aí de 1 ano, e aí tu começa a fazer ele, cara, e às vezes com 6 meses tu não fez metade. Porque é muito grande, te come muito tempo. E você acaba vendo muita videoaula e acaba tendo a sensação de que acha que sabe, e quando você vai fazer as questões, você erra muita coisa. Aí tu começa a ficar frustrado, a verdade é essa. E aí, através do teu curso, os vídeos menores, mais focados, até para você montar um resumo, conciliar com o que tu já tinha de resumo, se tornou mais fácil. E aí eu via as tuas aulas, fazia as questões, fazia os exercícios, fazia questões abertas e fui me aprimorando cada dia mais. Então eu acho que eu mudei muito de um método que era mais passivo para um método mais ativo de estudo. E acho que isso fez toda a diferença. Entendi. Você falou bem. O método passivo e o método ativo. É interessante que isso é sério demais, mas é a realidade. Quando você começa a ver muita aula, e você chega lá, e o cara pensa, rapaz, eu vi 10 vezes essa aula, chego lá, vou fazer uma questão, eu não consigo fazer 50% da prova. Como é que pode um negócio desse? Mas é assim, porque a prova não tem nada a ver. A prova não combinou com o professor. A prova não combinou com Sim, ele. Ele tá dando a aula dele lá, mas a prova não tá combinada com ele, não. Então a prova pergunta o assunto de uma forma específica. E aquele cara que está dando aula, ensinar para você como é que a prova te pergunta, ele quer que você aprenda sozinho. Então você aprende muito mais fazendo a questão do que com a aula do cara. Então aí eu via isso que não fazia sentido. Quando eu comecei a estudar também, eu senti a mesma coisa que você sentiu. Não era brincadeira. Quando eu comecei a fazer as minhas lives, eu fazia live resolvendo questões de residência. Aí o que eu tinha na minha cabeça? Poxa, tô fera. Menino, eu dava aula no Instagram, dava aula no YouTube, fazia live, e quando fui resolver a prova do Revalida, não conseguia nem 50%.
Aí eu digo, então tá errado. Tudo que eu tô fazendo tá errado. E aí foi analisando as provas e com a necessidade. Porque ainda é que tá, né? É o ego. Chega no momento que eu tava dando aula e eu tinha que resolver as provas de revalida. Enquanto eu tava com as provas de residência, eu tava confortável. Mas aí eu resolvi que ia fazer lives resolvendo as provas de revalida. Oxe, menino, pisa da prova, viu? Eu levei cada pisa, menino. Mas é. Porque, oxe, tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, e eu concordo com você, porque nesse ponto, quando eu comecei a estudar por questões também, eu fui nessa, que nem você falou, prova de residência. E aí você fazia certas instituições e, cara, beleza, você ia tirando de letra. Só que quando você pegou o INEP e você começou a fazer, tipo, cara, tu pegava 10 questões, por exemplo, de residência, tu resolvia assim, rápido. Tu nem ficava cansado, porque não tinha texto. Quando tu pegava do INEP para tu fazer 10 questões do INEP, cara, você se perdia muitas vezes na metade do texto, e quando tu ia ver, tu falava, cara, o que que eu tô lendo aqui? Já não tô mais entendendo? Então aquilo ali começou a requerer cada vez mais prática, prática de fazer questão, para você pegar o ritmo, senão não vai, cara. A realidade é essa. E depois que a pessoa começa a acostumar, é até ruim fazer outra questão. E o cara se acostuma Exatamente. tanto que quando vai fazer uma questão que é mais direta, incomoda, porque você gosta daquele textão, ficar encontrando as palavras no meio do texto. É um Encontrando vício. as informações, vai pescando as informações, é desse jeito. É um vício a prova também. É só o costume. Cada instituição que você vai fazer é uma prova e você tem que se acostumar com aquela prova daquela instituição. Esse é o segredo para qualquer prova que a Exato. pessoa for fazer. Como eu me especializo no Revalida do INEP, aí é focado nessa daí, né? Talvez eles sirvam um pouco para a FMT, mas já para a USP já não tem muito a ver, para outras provas também não tem muito a ver. Me conta, aí você então aprovou na prova do Revalida, primeira fase. Que dicas Sim. você daria para uma pessoa que vai fazer, que vai estudar para fazer a prova do Revalida agora, a próxima que vai ter? O que a pessoa tem que fazer? Fase? A primeira fase, para aprovar no Revalida. Na primeira fase. Cara, eu acho que assim, é procurar o máximo de informações que seja direcionada ao INEP, sabe? Você não focar, por exemplo, em conteúdos de UFMT, de USP, de residência, é INEP. Se você quer fazer INEP, estude para a prova do INEP. Por exemplo, que nem o teu curso lá, o TIPS. Cara, é uma coisa que é voltada para o INEP, sabe? É uma coisa que te faz ficar focado naquilo. Por exemplo, a prova do INEP, a gente vê, eu fiz prova do INEP lá desde a de 2012. E a gente vê que hoje tem algumas que já não vale mais a pena você insistir tanto, porque muita coisa está desatualizada. Então você vai acabar se confundindo. Mas quanto mais você focar em revisar os mesmos temas e ter aquilo na cabeça, vai se tornar mais fácil para você conseguir a aprovação na prova teórica do INEP. Porque, por exemplo, o teu curso, a gente faz ele focado na prova do INEP. Ele é pequeno, você consegue revisar mais vezes. Às vezes você fazendo um outro curso, tu vai ver aquele tema uma vez no mês. E o teu, às vezes, tu consegue ver o mesmo tema 4 vezes no mesmo mês. Então você fica com aquele conteúdo sempre na cabeça. Então, quando chega na hora da prova, é que nem tu fala. Tu chega na hora da prova, tu tá lendo ali, tu fala, esse aqui, rapaz, tá de brincadeira comigo, porque a resposta tá ali. Já fez várias vezes, né? De tanto que tu faz, já tá na cabeça, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por esse lado aí. Eu acho que é fazer muita questão, principalmente focado pro INEP, e esquecer as outras instituições. Agora, se você tiver aí intenção de fazer, né, uma prova de uma outra instituição, então foque naquela outra instituição. Eu gosto do INEP porque o INEP, eu acho ele uma prova mais justa. Você teve aí a sua namorada que fez a UNIRG, e a UNIRG, muita gente passou, eu entrevistei, muitos alunos aprovaram, mais da metade da galera que fez o curso, que fez para a UNIRG, aprovou, e os outros que não aprovaram direto tiveram a possibilidade de dar a pontuação para fazer a complementação, mas eu achei uma prova muito injusta, porque porque o que é justo é injusto é o que ela dá a possibilidade de você contestar. Se eu não tenho acesso aos vídeos, como é que eu vou contestar alguma coisa? Então é da minha cabeça, não sei, é loucura, para mim é loucura. Mas foi uma prova que foi melhor do que a USP, por exemplo, que aprova uma pessoa de cada vez. Todo ano que tem, só aprova uma pessoa. Aí essa daí, meu amigo, eu já digo, essa daí sem futuro. É só para dizer que tem. Me conta, quando você aprovou na prova teórica, foi em 2021, não foi? 2021? Isso. Aí você começou a estudar para fazer a prova prática. Como foram os primeiros passos? O que foi que você fez? Rapaz, quando eu passei na prova teórica, que eu fui começar a me organizar para a prova prática, na verdade não sabia nem para onde ir. Aí eu comecei a ver umas dicas tuas no YouTube de checklist e comecei a pesquisar assim sobre alguns checklists, fui pegando daqui checklist, fui pegando dali. Aí eu fiz um curso prático
lá em São Paulo, e não, tipo assim, o curso foi muito bom, sabe? Foi bom o curso. Só que foi muita coisa em pouco tempo. Então, sabe quando tu recebe uma carga de informação tão grande que tu não consegue assimilar muita coisa? E eu achei que eu estava preparada. E eu fui fazer e não estava. Me faltaram, tipo, coisa de acho que 8 pontos para aprovar, e mesmo com recurso eu não consegui passar na prova prática, né? Aí, quando eu reprovei, eu sentei, aí comecei a olhar de novo, aí eu comecei a ver tuas lives de novo, daí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tentar no curso prático do Rafael também. Aí, vendo uns vídeos ali que tu mostrava, vendo aquele que tu faz 8 da manhã no Instagram, lá do 8 em ponto, da prova prática que tu tá fazendo, acho que era 2 ou 3 vezes por semana, eu comecei a acompanhar, daí começou a fazer sentido com os checklists que eu tinha, porque utilizava aqueles checklists que todo mundo tinha lá da Bíblia, aqueles que todo mundo usou, né? Aí, olhando o que tu falava com o que tinha nos checklists, muita coisa batia, entendeu? E é que nem tu fala, se tu tiver o esqueleto na cabeça, mesmo você tomando aqueles não consta na prova prática, você consegue continuar seguindo o que tu tem na tua cabeça. Porque uma das coisas que eu falo assim, me prejudicou muito na primeira vez que eu fiz a prova foi isso. Você levar o não consta e não saber para onde ir. Aí você se perde, sabe? Então, quando eu fiz assim, comprei teu curso e comecei a estudar pela forma que tu ensinava lá, focado nos checklists, nos esqueletos de cada área. E quando eu fui fazer o teu presencial também, cara, foi totalmente diferente, porque quando eu cheguei lá, eu vi que o baque a coisa era mais embaixo, sabe? Tipo assim, eu tomei um baque porque eu saí de casa, porque estudando com os amigos, assim, um acaba ajudando o outro, vai, né? Complementando, assim, eu estudava eu, a minha cunhada, a minha namorada, por mais que ela fosse fazer de outra instituição, e estudava um outro amigo nosso, e a gente ia assim, naquela, vamos fazer o checklist, cronometrava o tempo, mas aquela coisa, um sempre ajudando o outro, né? E quando você vai fazer sozinho de novo, você fala assim, cara, trava. Não adianta, você trava. Se você não tiver com aquilo muito afiado na cabeça, você trava. E aí você se perde. É o momento que você se prejudica na prova, né? E eu Entendi. acho que, assim, pra mim é essencial você praticar muito o checklist. Não tem como. Agora você vê. Você fez esse outro curso, eu sei que curso você fez e não vai ficar comentando sobre outro curso, porque é antiético a gente falar. Às vezes a Sim. pessoa fala e eu não, cada um quer falar, não quer falar, não tem problema. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse curso que você falou para analisar algumas coisas que acontecem lá. Sim. Tem cursos que você faz, por exemplo, que eles baseiam a premissa assim, ó. Certo? Eu vou criar um checklist meu e a prova tem que se adaptar ao meu checklist. Essa é uma forma de fazer, que é isso que acontece nesse curso que você fez. Eles criaram um checklist deles, não é um checklist baseado na prova, é um checklist baseado na cabeça deles. O que é o certo? Então, o que é certo? Esse é o certo. Então, vou perguntar isso. Só que eles não conversaram com a prova de novo. Lembra o que a gente falou do outro curso? Lá na prova Sim. teórica? Sim. O cara que fez o curso ele não conversou com a prova do INEP. Então, a prova não tem nada a Aham. ver com o curso. Aqui da mesma coisa. Eu sou, assim, não entenda errado o que eu vou falar, mas o ego, a arrogância de achar que eu estou correto, e pode estar até correto, não tem problema, você pode estar certo. Mas o problema agora não é estar certo. É a pergunta que eu quero fazer. Eu já ouvi a Ana Maria Braga, eu vi uma frase que ela falou assim: você quer estar certo ou você quer ser feliz? E a minha frase é: você quer estar certo ou você quer aprovar no Revalida? Não importa se você está certo, se a questão está errada. O importante é que você sabe como é que vai ser a estrutura e você sabe o que é que vão te perguntar. Então, quando eu fiz o checklist, eu fiz diferente. Tanto é que eu não tenho nenhum checklist próprio. Já começa por aí. Uhum. Eu não tenho checklist meu, porque é uma inutilidade maior do mundo. Por que eu vou criar um checklist meu se o INEP tem um monte dele? Então, o que é que eu faço? Eu pego os checklists do INEP, que são de graça. Eles são de graça, estão aí para você pegar. Coloco Sim. no meu curso o checklist do INEP. E eu crio o meu. Agora, o esqueleto é meu. Eu que inventei. Pego o meu esqueleto a partir desse checklist. Então, a criação que eu fiz foi baseada no checklist do INEP. Porque nessa prova que a gente está estudando para fazer, então eu não tive ego. Eu fiz baseado neles, o que eles pedem. Então a diferença é essa, tá vendo? Ou é o foco que é totalmente diferente. Então eu tenho duas opções. Ou eu crio uma realidade e quero que o mundo se molde à minha realidade, ou então eu observo a realidade que existe e crio isso. Eu não criei uma realidade, não criei um checklist meu. Eu peguei um checklist que já existia do INEP e só analisei, fiz o que eles pedem para fazer. Então não estou nem aí se Sim. está certo ou se está errado.
mas eu quero fazer o que vai pontuar. E aí a gente criou o esqueleto. Agora eu quero que você diga assim, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência lá no curso. Vamos esmiuçar, assim, porque eu quero aproveitar você. Você foi um aluno do curso, é um aluno do curso, e eu aproveito vocês para poder aprender sobre coisas que eu posso melhorar. A minha pergunta é, vamos dividir em partes. Lá na parte presencial, lá na parte embaixo, comigo, o que foi importante quando você estava fazendo estações comigo lá embaixo? O que foi que você aprendeu lá comigo? Rapaz, quando a gente tá contigo lá embaixo, é bom porque muitas vezes a gente tá com o esqueleto na cabeça, mas você fazer, entende? Tipo, como é que eu vou te explicar melhor isso aqui? Por exemplo, a gente ter que fazer, não olhar alguém fazendo, você entendeu? Entendi. Por mais que a gente visse outras pessoas fazendo, a gente tinha que fazer. Então isso vai ficar na tua cabeça. Porque você tá fazendo, você não tá vendo terceiros fazendo, entendeu? O que eu quero dizer é você fazer. E eu acho que tu ali embaixo sabe explicar. Você entra com a gente ali no mundo da prova e você consegue direcionar a gente para onde a gente tem que ir. Porque quando a gente erra, você deixa a gente errar. E você fala assim, isso é bom, porque vocês não ficam tão confiantes. É bom você errar para você ver que tem mais coisa que dá para melhorar. Então isso é muito importante, sabe? Eu acho que aquela parte que tem ali embaixo contigo é fundamental, principalmente também na parte do RCP, que foi muito boa, contigo nos bonecos. Tudo foi muito bem direcionado, sabe? As piadas, o show de stand-up, né? É o show de stand-up à noite, é massa demais. Eu gosto demais de fazer essas coisas. Também. Me conta, e a parte lá em cima com os atores? O que foi importante para você? O que você aprendeu lá? Eu achei bom. Lá em cima também é muito importante porque, por exemplo, lá em cima vocês têm realmente a sensação de como é o dia da prova. Claro que no dia da prova a gente ainda tá umas 10 vezes aí, pode colocar mais nervoso, né? Mas, assim, é uma experiência pré-prova muito boa, sabe? É aquela coisa que tu entrou na sala, os atores são muito bons. Você entra na sala, até a parte de não consta existe lá, que é para você saber que vai estar na prova. Os atores são muito bons, são bem preparados, eles conseguem adaptar bem ao que é a realidade do checklist, no caso, né? E as conversas com quem tá dentro da sala também. Por exemplo, quem tá ali dentro depois para te dar o feedback de como foi a estação é muito bom, sabe? Você saber o que você precisa melhorar e para onde que você tem que ir. Porque nesse caso, você fazendo lá o curso, tu não tem como gravar aquilo para tu ver depois. Então, você ter o feedback da pessoa que tá ali, ó, tenta fazer dessa forma, assim vai ser mais fácil, e você começar a se adaptar nesse meio, melhora muito a tua chance de aprovação, sabe? Que nem, por exemplo, quando eu fui pro teu curso, eu comprei o teu prático muito próximo da prova prática. Então eu já tinha um outro esqueleto na minha cabeça. Para aprender o teu checklist para essa prova e usá-la, eu tive pouquíssimo tempo. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei madrugadas tentando pegar aquele checklist, madrugada virando ali, vendo o checklist até 2, 3 horas da manhã, levantava 6 horas, via de novo, ia pro curso, voltava, e assim foi. E consegui me adaptar ao checklist. Então, imagina isso se fosse uns 3 meses antes da prova, né? Então teria sido muito melhor. Mas o curso, cara, é muito bom. Sem, assim, não tenho o que falar. Você vê o índice de aprovação de quem faz o módulo presencial é mais de 60%. Como é que pode, né? É absurdamente alto esse índice de aprovação. Isso eu fico admirado. E ele sempre se repete. Porque não tem como ser 100%. Não tem, impossível ser 100%. Não, isso é impossível, Mas, né? meu Deus, eu fico pensando assim, ó, de cada 10 pessoas, 6 aprovam. Menino, é muito alto, é muito. E aí não tem nenhum curso que possa dizer isso. Porque quanto mais pessoas tiverem no curso, menos vai ser a qualidade do ensino ali, não tem como. Então, como a galera quer quantidade, quer vender para muita gente, então, é como você falou, você chega lá e recebe aquela bomba de informação. Mas ali não é para estudar. O módulo presencial não é para estudar, é para treinar. E quando você vai em qualquer curso, você vai lá para estudar. Isso está errado, na minha concepção. Você, meu amigo, pode estar assistindo, você pode estar pensando aí de outra forma, mas na minha concepção, o que serve mais é você ir no módulo presencial para treinar e não para estudar. Porque estudar você pode estar online em casa. Por tudo que você vê lá, você podia ver online em casa. Então por que o cara não faz aulas online para você assistir em casa e você chega lá só para treinar?
Para mim é muito mais inteligente. Exatamente. É muito mais inteligente. Exatamente, porque, por exemplo, na teoria ali em casa, online mesmo, quando você deu aquelas dicas lá, as aulas sobre as manobras, por exemplo, de abdômen, caiu na outra prova inclusive, né, manobra de baço, manobra do fígado, palpação, né. Então, por exemplo, na teoria você pega o nome em casa, mas chega na prática, na hora que você tem que fazer, se você não souber palpar, você não vai pontuar. É. Né. Então é uma coisa que eu concordo muito com você, eu acho que quando você vai o nome já diz, né, é um curso prático, você tem que praticar, e tem que ser você, não pode ser outra pessoa fazendo por você. Porque esses cursos são assim, eu acho que o curso prático você tem que ir lá para fazer, errar, porque é ali que você vai errar, porque na hora da prova não é para errar, né, e você tem que fazer, cara. É assim, é colocar a mão na massa e fazer. O curso prático, você vai lá, você tocar, você fazer, você repetir, e assim dá tudo certo. Me conta, quando você chegou lá para fazer a prova, no primeiro e no segundo dia, foi o que você esperava? Tirando o nervosismo, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Foi o que eu esperava, assim, teve algumas coisas realmente nessa prova que foram novidades, né, principalmente de temas, mas a estrutura da prova em si, foi o que basicamente a gente viu no curso e o que tinha tido na prova anterior, para quem teve no caso, né, que fazer 2 vezes, você já tinha tido um pouco a experiência e se repetiu. Se repetiu, a gente chegou lá já sabendo o que ia acontecer, como que era, a gente entrou mais confiante também, igual você tinha falado lá no curso, que a gente tinha que entrar porque o cenário era nosso. Então foi uma coisa que a gente, tipo, levou muito, assim, acho que ao pé da letra, entrar na estação e não ser como na primeira vez que eu fiz a prova, que eu entrava com medo na estação, achando que qualquer coisa que eu fosse falar ali eu ia perder ponto, e não é assim que funciona, né, você tem que entrar confiante na estação, e você vai colhendo as informações, vai montando o diagnóstico na sua cabeça, vai e traçando um passo a passo até chegar nos finalmentes lá onde você dá sua conduta e tudo mais. Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter confiança no que a gente está fazendo, né, no que a gente está falando e ter aquela ideia na cabeça. Porque quando a gente entra com medo ou muito nervoso, o primeiro não consta que você toma é muito desesperador. E dessa segunda vez que eu fui fazer a prova, quando eu tomava o não consta, eu continuava perguntando igual. Então, mas pra mim não mudou, entendeu? Foi uma coisa que não me afetou como na primeira prova. E eu Então acho que achei, assim, que o treinamento foi muito importante, sabe. eu acho que essas coisinhas que a gente treina, porque não tem como treinar isso online, é só lá na É, hora. Como você falou, tanto lá na parte do esqueleto como lá em cima. Não tem como treinar essas coisas. Ah, sei lá, uma coisa que o cara entrega numa hora erra. Porque em casa, você é tudo perfeito. O tempo é exato, perfeito, o ator é exato. perfeito, é tudo perfeito. Mas lá na prova não é assim. Lá na O prova é amigo te tudo ajuda. imperfeito. Lá na prova é tudo imperfeito. Então, Sim, saber disso, a pessoa falar essas coisas. Porque até quando você vai perguntar para alguém que já fez a prova, o cara não sabe te contar. Não sabe. As informações que a gente dá lá na prova para vocês são informações de todas as entrevistas que eu já fiz. Então, inclusive, essa entrevista que a gente está fazendo agora, eu estou colhendo informações para da próxima vez que eu der o curso, eu já tenho milhares de informações novas que as próximas turmas vão receber que vocês não receberam. Porque a prova ela é dinâmica, a gente vai mudando. aprendendo a todo Sim. momento, coisas. Então, dicas que eu não dei para vocês, por exemplo. Não teve aquela parte que eu falei de ganhar pontos, os últimos pontos? Então, por exemplo, Sim. diagnósticos diferenciais. Antes eu falava Aham. fatores de risco, etiologia. Agora eu já falei diagnósticos diferenciais, também que aparece demais nas provas. Uma coisa que eu não tinha enxergado. Então, tem coisas que vai passando o tempo, você vai vendo exemplos e você vai enxergando. Quer ver um negócio? Do jeito que eu fiz os esqueletos agora, para as próximas turmas, tem estações que o cara ganha 8 pontos, bicho. 8 pontos. Sem saber nada, nada. Isso é Só muito o bom, esqueleto. Como é que o cara chega numa estação e já tem 8 pontos? Isso é bom demais. Por quê? muito Porque bom. vai chegar outra estação, e aí eu fiz. Toda prova tem essa estação, que você vai ganhar 8 pontos. Toda prova tem. Agora você tem que saber o que tem nessa estação. Esse é o Uhum. negócio, é você analisar. Quando o cara sabe, por exemplo, aquela que eu falei, agora isso aí eu falei para vocês lá, não tinha no curso, mas tinha lá no ao vivo. Estação de Sim. psiquiatria. Meu Aham. amigo, você chegar lá e você ter as ferramentas para você ganhar aqueles pontos que ninguém ganha, que é um Que pontinho ninguém ganha. besta. Isso é muito bom. Mas é o que? Análise de prova. É sério, isso aí é sério. E isso faz muita diferença na prova prática, né, você garimpar os pontos, por mais que seja pouco, de 0,25 em 0,25, 0,15 em 0,15, cara, quando você vê, você fez 5, 6 pontos. Ah. Então isso faz muita diferença na prova prática, que é uma realidade totalmente diferente da teórica, sabe.
Eu acho que isso é muito importante, você saber onde garimpar os pontos, onde você consegue pontuar, porque aquilo ali tudo vai se somar no final. Então não importa se é 0,15, se é 0,25, se é 75, não importa. No final, o importante é que vai somar. Agora você vê, né? Como é necessário uma corrente de situações para que o cara tenha a experiência. Veja, eu tive a experiência da minha prova, eu fiz duas. Aí agora eu estou fazendo recursos. Quando eu faço recursos, o que, é que eu faço? Eu analiso o vídeo de outras pessoas. Aí fica num Uhum. ciclo. Eu vejo como foi a prova, vejo como foi o ator, vejo como. E aí vou melhorando. Aí cada vez eu vou tendo mais ideia. Porque eu tenho essa Sim. qualidade. Eu sou um cara que tenho muita ideia. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita ideia. E aí, quando eu fico vendo as provas, os vídeos da galera que vai fazendo, Você oxe, vai vai. vendo situações novas que podem ser criadas, né? A cabeça vai, como eu digo aqui, fulviando para ideias. Então é muita coisa que a gente vai aprendendo com as provas. E agora, o que a galera sempre reclama é o que eu acho melhor. Eu não acho ruim, por exemplo, na primeira folha dizer onde você está. Eu acho maravilhoso dizer quais são os materiais que você tem. Isso aí é tudo Sim, arma que na minha metodologia eu uso facilmente. Quando vocês estavam lá no curso, o que eu disse para vocês? Ó, vocês têm que descobrir onde vocês estão. Agora a prova já sim, diz para você. Você tem que saber quais são os recursos que você tem. A prova já diz, está na primeira folha. Menino, tudo que era difícil antes, na prova de 2017 não dizia. Na de 2016 não dizia. Agora diz. Agora é mais um sim. ponto de graça ainda. É por isso que tem estação agora que eu estou tirando 8 pontos. Tem estação que. Porque diagnóstico e tratamento não tem como fazer. É impossível fazer sem saber. São duas coisas que você faz. Isso é verdade. Esse não tem como ganhar. Agora, todo o restante tem como você ganhar. Então, tem estação Tem que como. diagnóstico e tratamento são 4 pontos. Tem estação que são 2 pontos. Quando são 2 pontos, eu fico feliz, né? Que é mais pontos que o cara Com ganha. certeza, com Nas de certeza. internação, o cara ganha mais pontos. Me conta. Aí você foi lá, fez a prova. Só que quando você saiu da prova, você sentia que ia aprovar? Tá, como é que estava o sentimento quando terminou a prova? Cara, quando eu terminei a prova, no domingo, né, no segundo dia, eu saí bem mais confiante do que, o ano passado, né, que foi 2021, quando eu fiz a prova pela primeira vez. Eu saí assim mais confiante, achando que eu tinha grande chance de conseguir aprovar, né. Aí depois vieram as nuances lá, muita coisa foi trocada de resposta do que, por exemplo, eu tinha colocado aqui na estação de trauma. Eles mudaram o gabarito que eles mesmos criaram, mas, né, porque só com aquela eu não precisaria de recurso, por exemplo. Só com aquela estação eu já não iria precisar. Entendi. Então eu fui através de recurso e consegui a minha aprovação, né. Mas, assim, foi totalmente diferente da primeira vez que eu fiz a prova. É que nem você um dia falou numa live que tu deu no, não sei se foi no Instagram, se foi no YouTube, falando que a primeira vez também que tu fez a prova, quando tu se embananou, não sei se foi na primeira ou na segunda estação, depois tu falou: "Me perdi", porque eu quis mudar e não deu certo. E eu acho que é a primeira vez que eu fiz a prova, é isso, sabe, você faz a prova quando você vai a primeira vez, você não tem experiência nenhuma, daí tu acha que aquilo que tu estudou era o certo. E quando tu chega lá e tu toma um não, ou tu começa a se perder, complica, porque tu começa a ir para a próxima estação pensando no que tu podia ter feito na anterior. E aí você acaba embolando, vai virando a bola de neve e você não consegue desenrolar nada. Quando você entra com a cabeça, focada no nome, idade, não sei o quê, e vai embora, cara, não adianta, ele pode falar, igual você falou, ele pode falar um monte de coisa que eu não tô ouvindo, eu tô focado na minha próxima pergunta já. Eu já quero fazer mais uma pergunta pra ele, só tô esperando ele terminar de falar, entendeu. Então essa é a ideia, eu acho. Sim, acho que tu tá no caminho certo. Acho que, meu Deus, cara, se conseguir aí estação tirar 8 pontos sem a pessoa saber o diagnóstico e o tratamento, é muita coisa, cara, é muita coisa. É lógico. E aí onde é que tá? Como você falou, o cara, meu amigo, quando chega lá, o cara chega perdido. Se o cara não tiver uma coisa já pronta na cabeça, aí como eu falei lá no curso prático, né? Espera o cara respirar. Quando ele respirar, já pergunta outra coisa. Porque o Sim. ator é assim. Mas, menino, eu fui assistir um vídeo de uma aluna, né? Meu amigo, a mulher queria florear demais. Demorava, aí ficava interpretando. Pense como me dá raiva quando o ator quer interpretar. A maioria dos alunos é seco, ele não faz interpretação. Ele fala de forma objetiva. Mas tem ator, meu amigo, que quer ser ator da Globo lá na hora. Menino, aí pensa, demora. É, Aí você tem que se preparar para duas situações: para o cara que vai ser seco e para o cara que vai ficar conversando demais com você. Então tem que esperar ele respirar e já pergunta outra coisa. Me conta, que desse dicas jeito. você daria para a pessoa que vai fazer a prova prática do Revalida? Você deu para a prova teórica e agora para a prova prática. Quais dicas? Cara, eu acho que dica, assim, pra prova prática é
continuar fazendo checklist, eu acho que é muito importante você ter bastante checklist para treinar, mas principalmente ter o esqueleto de cada área, isso ajuda muito. Porque muitas vezes o fato de você ter o esqueleto pronto na cabeça sobre cada área das perguntas que você tem que fazer, por exemplo, em ginecologia, né, que tem mais nuances para a gente perguntar, de forma mais ativa, digamos assim, comparado a outras áreas, se você tem aquele esqueleto na cabeça, você consegue muitas vezes pontuar bastante coisa, mesmo sem saber que está lá. Mesmo você tomando 10 não consta, você pontuou tudo, porque estava lá. Porque muitas vezes não importa o que o ator vai te falar, né? O que importa é o que você perguntou. Então, eu acho que isso aí é muito relevante. Os esqueletos e os teus esqueletos são muito bem feitos, sabe? Então, eu acho que é isso. É você pegar, treinar, aprender o esqueleto e treinar. Muito checklist. E para a prova prática, eu acho que é muito importante ter essa experiência pré-prova, sabe? Esse curso prático que vai te fazer, como que eu vou te dizer, ter a experiência do dia da prova, digamos assim. Ou o mais próximo disso, sabe? Entendi. Porque eu acho que muitas vezes você acha que está preparado, e se você vai nesse curso, por exemplo, no teu curso, como eu fui, e eu cheguei lá com uma outra ideia de checklist, eu tive que trocar, então isso talvez tenha me prejudicado um pouco, mas assim, se eu já tivesse chegado com o teu esqueleto na cabeça de todas as áreas, eu tenho certeza que eu teria me dado bem melhor, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. E é praticar, cara, não dá pra brincar. Assim, é praticar muito checklist. Eu acho que é isso. O mais importante é praticar checklist. Porque que nem tu mesmo acabou de falar, tem muita coisa que dá pra você tirar 6, 7 pontos sem saber o diagnóstico e o tratamento. Então, se você souber o esqueleto e souber perguntar, você consegue pontuar. Lógico. Aí você vê, hoje em dia, quando eu vejo a prova de 2020, por exemplo, lá quando eu fiz, eu achei difícil. Mas é porque eu não estava preparado. Se fosse eu me preparando, imagine eu hoje, preparando eu lá Uhum. de antigamente. Oxe, eu de antigamente tinha tirado um 10 naquela prova. Porque tudo que a gente fala foi o que caiu lá em 2020. Essas dicas, por exemplo, checklist de emergência. Como é que você faz? Você tem que perguntar o exame físico, cada uma das coisas. Isso aí eu não tinha nem ideia naquela época. Era totalmente aleatório, não sabia o que estava fazendo. Era muito rudimentar ainda a ideia que eu tinha naquela época, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, assim, cada vez mais. Hoje em dia hoje eu falo, eu tenho capacidade de preparar uma pessoa e ela aprovar facilmente no Revalida. É só ela seguir as dicas, ela vai aprovar fácil, mais fácil, sem saber todos os Eu temas. concordo. Hoje não é importante, eu não dou tanta importância ao tema, eu dou importância mais ao esqueleto. Antigamente eu dava muita importância aos temas que iam cair. Isso é besteira, qualquer tema que cair é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. E geralmente os temas novos, eles são parecidos com os temas de emergência. Então, você já tira muito ponto. Ou você vai encaminhar o paciente, ou você vai internar o paciente. É Exato. só isso o cara já tinha ponto demais. Porque isso faz parte da Ou você conduta. vai ter que fazer uma mini conduta e enviar ele para algum lugar, né? É. Tem aquele meio termo também. Então isso é tudo mais fácil. Se Não, for assim, é melhor ainda. Melhor, fácil demais. Doutor, mas eu acho que você está no caminho certo. Com o teu curso, ele é muito bom. me conta. Quando você viu lá aprovado, qual foi a sensação? Cara, quando eu vi aprovada, a sensação foi indescritível, assim, nem como que eu vou te dizer, não dava pra acreditar, tu olha, aí tu olha de novo, aí tu pula, tu sorri, tu grita, tu não tem reação, cara, a melhor sensação do mundo. Não tem como explicar, parece que você tira um peso das costas, sabe. É muito tempo estudando, é muito tempo esperando pelaquela aprovação, né. E quando ela finalmente vem, às vezes acho que a gente acaba ficando sem reação, sem não sei. É indescritível, assim, a sensação, só a gente que passa pelo processo que sabe como que é no final, né. Mas ninguém consegue entender, né? Só a pessoa que está vivendo esse momento. É por isso que é muito ruim quando as pessoas tentam ensinar para quem está fazendo o Revalida como é fazer o Revalida. Para mim não faz o mínimo sentido. É, Porque a pessoa não tem dimensão, a pessoa não entende, não tem como entender. Porque a carga emocional é muito maior do que o conhecimento, por exemplo. Muitas pessoas que fazem sim. essa prova, elas se auto-sabotam. Então o cara vai lá fazer e se sabota. Acha que não tem capacidade, acha que não tem conhecimento. E na verdade não tem nada a ver com isso. Você vai chegar lá, vai aprovar, é só saber o esquemazinho, vai lá, aprova e acabou-se. Porque a medicina é assim, muitas vezes a gente dá um diagnóstico,
às vezes nem dá o diagnóstico, trata sem saber do diagnóstico, estabiliza o paciente. A gente faz isso direto. Lá na UPA que eu estou atendendo, é uma UPA, hospital, é uma mistura de tudo, né? Lá em São Luís do Quitunde, aqui em Alagoas. Não tem nenhum exame, não tem laboratório, não tem raio-x. Então o que é que eu faço? Eu diagnostico pela clínica, coisas de emergência eu encaminho e faço tratamento empírico. É assim. Eu vou fazer o quê? Não tem. E o cara não tem dinheiro para fazer o exame. Essa é a realidade. Então, a prova, ela mostra muito da realidade mesmo. Lógico que a gente não faz um esqueleto com um paciente lá, porque ele não está preparado para responder o esqueleto. Se eu fizer o esqueleto com o paciente lá, ele vai demorar 30 minutos para me responder as perguntas. Sim. Mas é assim. Não tem segredo, né? Me conta, quais são agora os próximos passos? Já vai fazer residência? Vai trabalhar? Já escolheu a universidade que vai revalidar? Como é que foi? A intenção agora é começar a trabalhar, né? Eu escolhi como instituição para revalidar a UFT, a Universidade Federal lá no Tocantins, que eu sou de lá, né? E a residência ainda não estou pensando muito, quero primeiro começar a trabalhar, e acho que é isso. Ganhar um dinheirinho, né? Essa UFT, você já pegou referência? É rápido? Como é que é? Tá sabendo alguma coisa? Cara, não tô sabendo muito bem como é que funciona. Tem uma pessoa só que eu conheço que revalidou por lá, que disse que foi na média entre 40 e 50 dias para sair. Então foi Então, bom. não é uma coisa tão demorada, não é coisa de outro mundo, né? Teve lugares que demorou bastante aí. Onde eu fiz também foi rápido. Então, a maioria eu acho que é rápido. A maioria é entre 1 e 2 meses. Algumas extrapolam um pouquinho, mas geralmente a média é essa. E os documentos são a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Exato. Eu quero te agradecer. Doutor, eu quero te agradecer pela sua participação, porque eu sei que tempo é dinheiro e a gente ninguém tem tempo de fazer as coisas, então eu quero te agradecer, mas eu gosto muito de fazer essa entrevista porque eu aprendo demais. E do mesmo jeito que tempo é dinheiro, conhecimento é a coisa mais importante. E sem esse conhecimento que vocês me dão aqui de graça, eu não aprenderia e não melhoraria tanto o meu curso. Então vale muito a pena a gente fazer isso daqui. Então eu quero te agradecer por me ajudar e ajudar outras pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo. E quero te parabenizar. Você é um vencedor, você conquistou mais essa etapa aí da sua vida e agora é partir para trabalho e residência, CRM, agora é tudo alegria e felicidade. E queria que você desse suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Cara, eu só tenho a te agradecer. Eu acho que você como pessoa está sempre disposta a ajudar as pessoas que querem fazer o curso e que têm realmente aquela intenção de estudar para aprovar. Então, eu quero, tipo assim, te parabenizar, porque não é todo mundo que está disposto a ajudar o próximo, a realidade é essa. E eu acho que continua no teu caminho, assim, seguindo como você está seguindo e cada vez buscando melhorar, que já deu certo. Teu curso é muito bom. E você é uma pessoa muito boa também. E acho que é isso. Muito bem, doutor. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Meu amiguinho, você que assistiu esse podcast, eu espero que tenha servido para a sua vida, que você tenha aprendido, tenha se identificado com o doutor Célio, que tenha aprendido alguma coisa com a gente aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Papai do Céu abençoe todos vocês. Tchauzinho para vocês.